Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Lendário. Capítulo 371. Noite. Os alunos da Academia Ninja saíram da escola cheios de entusiasmo. A maioria ficou satisfeita com as atribuições da equipe hoje, exceto Aburame Shino. Claro, não foi como se ele tivesse sido esquecido, como ele temia inicialmente. Após cuidadosa consideração, ele foi designado para Anbu. Quando Shino ouviu a notícia, ele sentiu como se seu mundo inteiro tivesse desabado. Sua presença já era assustadoramente baixa e agora ele havia sido enviado para Anbu. Nesse ritmo, é como se ele nem existisse mais em Konoha. Hinata Hyuga voltou para casa e encontrou Yashi Hyuga e Anabi Hyuga esperando na entrada. Assim que ela se aproximou, os dois correram para frente. Yashi falou primeiro. Hinata, ouvi dizer que o Lorde Mirai a aceitou como discípula. É verdade? Ao ver seu pai normalmente calmo, tão visivelmente animado, Hinata não pôde deixar de sorrir, seu entusiasmo era contagiante. Sim, pai, é verdade. Maravilhoso. Um sorriso aliviado se espalhou pelo rosto de Yashi. O mundo ninja estava mudando em um ritmo sem precedentes. Apegar-se aos velhos costumes só levaria à obsolescência. Durante anos, Yashi quebrou a cabeça tentando manter a posição do clã Hyuga como um dos membros da elite de Konoha. Mas agora, com sua filha se tornando discípula de Mirai, tudo era diferente. Mesmo que ele decidisse ir com calma dali em diante, o clã Hyuga estava destinado a permanecer proeminente. Observando suas expressões alegres, Anabi não pôde deixar de perguntar. Pai, é realmente tão importante que a irmã tenha sido escolhida como discípula do Lorde Mirai? Yashi afagou gentilmente a cabeça de Anabi e disse suavemente. Anabi, você vai entender quando for mais velha. Anabi assentiu. Tudo bem. Irmã, quando eu crescer, você tem que me apresentar ao Lorde Mirai. Quero ver que tipo de pessoa ele é. Ao ouvir o pedido ansioso de Anabi, Hinata sorriu e concordou. Anabi, então é melhor você treinar duro. Anabi sorriu. Entendido, irmã. Enquanto os três conversavam, Neji Hyuga apareceu na esquina, parecendo completamente desgrenhado. Ao vê-lo em tal estado, todos os três ficaram surpresos. Neji sempre foi meticuloso com sua aparência. Como ele ficou assim? Sentindo seus olhares, Neji fez uma careta antes de se virar para Yashi. Chefe do clã, temos mesmo que seguir as ordens do nosso instrutor Jonin? Yashi franziu a testa levemente. Na maioria dos casos, sim. Os membros da equipe devem obedecer aos comandos do instrutor. O que aconteceu? Neji pegou um macacão verde justo e suspirou resignado. Eu realmente não quero usar isso. Ao ver aquele traje inconfundível, Yashi entendeu imediatamente. Ele não conseguiu conter o riso. Neji, isso é algo que você vai ter que resolver com seu instrutor. Mas não se preocupe. Seja qual for a sua decisão, o clã não interferirá. Ao ouvir isso, Neji pareceu decepcionado. Ele esperava que Yashi rejeitasse a ideia imediatamente em nome da dignidade do clã Hyuga. Só de pensar naquele excêntrico Jonin chamado Might Guy, Neji hesitou. Aquele homem realmente tinha alguma força? Tão invejoso da senhora Hinata. Ele desejou poder ser discípulo do senhor Mirai também. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, Inoichi Yamanaka foi despertado de seu sono por uma série de sons metálicos. Ele cutucou sua esposa, Hino Yamanaka, que ainda dormia com uma expressão confusa. É a Hino. O que ela está fazendo acordada tão cedo? Hino se virou preguiçosamente. Não tenho certeza. Parece que está vindo da cozinha. Talvez ela esteja fazendo o café da manhã? Realmente. Ao ouvir isso, o rosto de Inoichi se iluminou de alegria. Será que sua filha finalmente amadureceu e quis surpreendê-lo em seu primeiro dia como ninja? O pensamento o fez sorrir tanto que rugas apareceram em seu rosto. Como sua filha era tão atenciosa, ele decidiu entrar na brincadeira. Ele não era do tipo que estragava a surpresa de alguém. Hino o olhou com curiosidade. O que deu em você? Por que está tão feliz de repente? Quando o alarme finalmente disparou, Inoichi se vestiu na velocidade da luz. Ao entrar na sala de estar, ele viu Ino ocupada na cozinha. O aroma de comida recém-preparada enchia o ar. Pigarreando, Inoichi perguntou. Ino, o que você está fazendo? Sem olhar para cima, Ino respondeu. Fazendo café da manhã. Exatamente como eu pensava. Sentindo-se imensamente satisfeito, Inoichi pegou um jornal e começou a ler com um sorriso satisfeito. Pouco tempo depois, Ino mordeu uma fatia de torrada e preparou um bento cuidadosamente. Não tenho tempo. Preciso ir. Ela anunciou, indo em direção à porta. Inoichi olhou para cima surpreso. Ino, e o seu bento? Ah, isso é para o meu instrutor Jonin. Ino sorriu. Não vou almoçar em casa. O sorriso de Inoichi congelou instantaneamente. Ele ficou ansioso por isso a manhã toda, só para descobrir que o bento não era para ele? Uma pontada aguda percorreu seu coração. Sua preciosa filhinha estava indo embora. Observando sua expressão, Hino não conseguiu conter uma risada. É só um bento. Você realmente precisa ficar com o coração partido? Inoichi bufou. Você não entende. Então, como se lembrasse de algo, ele perguntou. A propósito, cheguei tarde em casa ontem à noite e esqueci de perguntar. Quem é o instrutor Jonin de Hino? Hino ergueu uma sobrancelha. Por quê? Planejando causar problemas para eles? Inoichi zombou. Se for uma instrutora, tudo bem. Mas de jeito nenhum vou deixar minha filha cozinhar para um homem. Ele tinha apenas uma filha e sempre a tratou como uma joia preciosa. E agora, ela acordava cedo para fazer comida para outro homem? Que absurdo! Não, ele tinha que ir falar com esse cara. Ao ver Inoichi furioso, Hino sorriu ironicamente. O instrutor de Hino é o Lorde Mirai. Vá em frente e converse com ele. Senhor Mirai? Inoichi congelou no local. Ele conhecia muito bem as notas da filha. Como ela acabará discípula do Lorde Mirai? Tem certeza? Com certeza. Hino vestiu um avental e foi até a cozinha. E aí? Ainda pretende ir dar uma palavrinha com ele? Inoichi ficou em silêncio.
Confrontar Lord Mirai? De jeito nenhum, ele ainda valorizava a vida. Mas, se Ino tivesse se tornado discípula do Sr. Mirai, isso não significava que o clã Yamanaka teria uma chance de alcançar novos patamares? No mínimo, sua posição em Konoha seria inabalável. Quanto mais pensava nisso, mais feliz ficava. Sim, fazer bentos foi bom. O instrutor Jonin trabalhou duro e era justo preparar refeições para eles. Capítulo 372. Konogakakuri. No campo de treinamento. O sol estava alto no céu, quase meio-dia, quando Uchiha Mirai finalmente chegou, elegantemente atrasado como sempre. Não muito longe, ele notou Kakashi e Ataki chegando ao mesmo tempo. Seus olhares se encontraram, e eles não conseguiram conter um sorriso. Que coincidência, ambos escolheram o mesmo campo de treinamento. Essa era a verdadeira sincronicidade. Ao ver Mirai aparecer, Kurotsushi, Yamanaka Ino e Yuga Hinata imediatamente correram de debaixo de uma árvore próxima. Ino foi a primeira a falar. Mirai-sensei, você já almoçou? Fiz umas marmitas de bento. Com isso, ela pegou 4 lancheiras cuidadosamente embaladas, ficando com uma para si e entregando as outras para Hinata, Kurotsushi e Mirai. Pegando o bento oferecido, Mirai sorriu. Cheguei um pouco atrasada. Desculpem por fazer vocês esperarem. Kurotsushi, vestida com shorts que deixavam suas pernas longas e tonificadas expostas, fez uma pequena reverência. Está tudo bem, Mirai-sensei. Não nos importamos em esperar um pouco mais. Você devia estar ocupado. Hinata assentiu com sinceridade. Mirai-sensei, não nos importamos em esperar. Que atencioso. Olhando para as 3 garotas que eram tão compreensivas e bem-educadas, Mirai sentiu uma calorosa sensação de satisfação. Quem não apreciaria alunos tão atenciosos? Enquanto isso, perto do grupo de Kakashi, as coisas não estavam tão pacíficas. Além de Haruno Sakura, que vinha de uma família civil, tanto Uzumaki Naruto quanto Uchiha Sasuke já haviam começado a bombardear seu sensei com reclamações. Mirai não pôde deixar de se sentir aliviado por não ter assumido o comando do time 7. Caso contrário, seus ouvidos nunca teriam um momento de paz. Balançando a cabeça divertido, ele se virou para seus alunos e gesticulou para que se sentassem. Já que está tarde, vamos comer primeiro. Nenhum deles fez objeções, então os 4 se sentaram e começaram a refeição. Já que temos tempo, por que não nos apresentamos? Sugeriu Mirai, assumindo a liderança. Meu nome é Uchiha Mirai. Gosto de muitas coisas e não gosto de tantas outras. Minha maior força é lutar, e quanto ao meu sonho? Meu sonho é trazer paz eterna ao mundo ninja. Ao ouvir suas palavras, Ino, Hinata e Kurotsushi olharam para ele com admiração. Como esperado de seu imperador, ele não era nada parecido com os shinobi comuns que eles haviam encontrado antes, trazendo paz eterna ao mundo ninja. Que acerto incrível! E o mais incrível era que ele já estava prestes a conseguir. Ino falou em seguida. Meu nome é Yamanaka Ino. Sou especialista em ninjutsu sensorial e posso usar a técnica secreta do meu clã, o jutsu de troca da mente e do corpo. Adoro qualquer coisa relacionada a flores. Não gosto de tomate cereja, pudim e peixe cru. Meu sonho é ter uma floricultura. Um sonho muito interessante, disse Mirai em tom de aprovação antes de voltar sua atenção para Kurotsushi. Ela se endireitou e falou com firmeza. Sou Kurotsushi. Sou especialista em liberação de terra e possuo a Kekkei Genkai de liberação de lava. Não tenho nenhum gosto ou desgosto em particular. Meu sonho é me tornar um shinobi forte e superar meu avô, o terceiro Tsuchikage. Nada mal, Mirai assentiu em reconhecimento antes de desviar o olhar para Hinata. Hinata engoliu rapidamente o pedaço de comida que estava na boca antes de falar. Meu nome é Yuga Hinata. Possuo o Byakugan, que me permite observar tudo em um raio de 10 quilômetros. Sou especialista em punho gentil. Eu realmente não desgosto de nada, mas minha coisa favorita é comer. Meu sonho é ganhar o reconhecimento de alguém importante para mim. Depois de dizer isso, ela abriu o recipiente térmico que havia trazido consigo. Estava cheio até a borda de comida. Vendo isso, Kurotsushi e Ino trocaram olhares confusos. Hinata, por que você trouxe tanta comida? Ino perguntou. Parecendo um pouco envergonhada, Hinata hesitou antes de responder. Este é meu almoço, tá? Os olhos de Ino e Kurotsushi se arregalaram em choque. Tanta comida, era só para ela? Eu como muito, admitiu Hinata antes de rapidamente pegar seus hashis e começar a comer. Embora ela se sentisse um pouco constrangida por comer tanto na frente dos amigos, não havia muito que pudesse fazer a respeito. Afinal, Mirai-sensei havia lhe dito várias vezes para se certificar de que ela se alimentasse corretamente. Enquanto observavam a quantidade de comida no recipiente de Hinata diminuir a uma velocidade alarmante, Ino e Kurotsushi não conseguiram deixar de ficar impressionados. Ser capaz de comer tanto assim, que maravilha! Tudo bem, agora é hora da atividade livre. Façam o que tiverem vontade, anunciou Mirai depois que terminaram de comer. Ele então voltou seu olhar para Naruto, Sasuke e os outros. Percebendo isso, Kurotsushi e os outros também voltaram sua atenção para o centro do campo de treinamento. Neste momento, o infame teste do sino já havia começado. Naruto, sempre imprudente e imediatamente foi vítima da técnica 1000 anos de morte de Kakashi. Vendo a situação infeliz de Naruto, Kurotsushi e os outros instintivamente estremeceram. Mirai-sensei, o Kakashi-senpai é cruel demais. Ele usou esse golpe no próprio aluno, murmurou Ino. Mirai, completamente imperturbável, simplesmente respondeu. Talvez alguém tenha feito o mesmo com ele quando ele era mais jovem.
Como esperado, o teste ocorreu exatamente como no cronograma original. Naruto acabou pendurado de cabeça para baixo em uma árvore, Sakura foi vítima de um genjutsu e desmaiou de susto, e Sasuke foi enterrado no subsolo com o jutsu do caçador de cabeças. Entretanto, comparado aos eventos originais, a luta foi muito mais intensa. Sem a interferência de Kurama, o talento natural de Naruto não era inferior ao de Sasuke. A batalha contra Kakashi foi genuinamente emocionante de assistir. Ino, Kurotsuchi e Hinata não conseguiram evitar sentir o sangue ferver de excitação. Kurotsuchi se virou para Mirai e perguntou: Mirai-sensei, temos que passar no teste do sino também? Mirai soltou um pequeno sorriso irônico. Essa tradição ultrapassada? Eu não me importo com esse tipo de encenação sem sentido. Curiosa, Ino perguntou: então o que vamos fazer, Mirai-sensei? Eles deveriam ficar sentados aqui a tarde toda? Claro, relaxar sob o sol quente era bom, mas perder tempo assim não os ajudaria a melhorar sua força. Vendo a expectativa nos olhos deles, Mirai entendeu sua ansiedade. Sem hesitar, ele ativou seu Rinne Sharingan dos 9 Tomoe puxando Kurotsuchi, Ino e Hinata para um mundo de genjutsu. Tsukiyomi no Mikoto. Essa técnica permitia que o alvo vivenciasse uma vida inteira dentro de uma ilusão. Era a maneira perfeita de treinar. Mirai herdou essa habilidade de Uchiha Fugaku, e agora era o momento perfeito para colocá-la em uso. Embora isso não fortalecesse seus corpos diretamente, a experiência de combate que eles ganharam na ilusão seria transferida para o mundo real. Com isso em mente, Mirai mergulhou no genjutsu, preparando-se para moldar o mundo que seus alunos vivenciariam. Capítulo 373. Depois de puxar Hinata Hyuga, Kurotsuchi e Ino Yamanaka para um genjutsu, Uchiha Mirai começou a tecer seu mundo ilusório. Seu objetivo era simples: dar aos três uma ampla experiência de batalha e ajudá-los a construir sinergia dentro do mundo do genjutsu. Elementos desnecessários foram omitidos, apenas treinamento e combate sem fim os aguardavam neste reino ilusório. Enquanto isso, após a declaração entusiasmada de Naruto Uzumaki, Kakashi Atake anunciou que o trio havia passado com sucesso no teste. Sob a liderança de Kakashi, os três se aproximaram de Uchiha Mirai, com a excitação estampada em seus rostos. Tio Mirai, passei no teste do Kakashi-sensei. Sou oficialmente um ninja agora, então é melhor tomar cuidado. Vou superá-lo rapidinho. Naruto exclamou, praticamente irradiando energia. Mirai riu do entusiasmo dele. Que tal você tentar derrotar meus alunos primeiro? Suas alunas? Naruto se virou para olhar as três garotas que permaneciam imóveis como se estivessem em transe. Sua testa franziu. Tio Mirai, o que há de errado com elas? Eles estão sob um genjutsu, respondeu Sasuke Uchiha em tom sério. Genjutsu? A confusão de Naruto aumentou. Ele se virou para Mirai. O que você está fazendo com eles? Mirai respondeu casualmente. Só estou deixando-os treinar no mundo do genjutsu por um tempo. Ao ouvir suas palavras, não apenas Naruto e Sasuke, mas até mesmo Kakashi franziram a testa levemente. Treinando dentro de um genjutsu? Kakashi suspirou, balançando a cabeça. Mirai, você sempre tem as ideias mais estranhas. Então, um brilho competitivo brilhou em seus olhos. Você pode ser forte, mas quando se trata de ensinar alunos, eu não vou perder para você. Mirai deu um sorriso irônico. Kakashi, que tal testarmos nossos alunos? Os olhos de Kakashi brilharam. Parece bom. Quem perde leva o vencedor para um churrasco. Ao ouvir seus senseis fazerem uma aposta, Sasuke, Naruto e Sakura ficaram animados. Mesmo que fosse apenas uma refeição simples, tratava-se de uma questão de honra como novos ninjas. Esta era uma batalha que eles não podiam perder. Até Kakashi sentiu uma motivação extra. Afinal, ele não podia perder para Mirai em tudo, podia. Naruto, Sasuke, Sakura e até mesmo o próprio Kakashi estavam ansiosos para provar seu valor. Vendo a determinação ardente nos olhos deles, Mirai falou calmamente. Espere um momento. Quando ele terminou, seu Sharingan girou descontroladamente. Originalmente, ele pretendia apenas que Hinata, Ino e Kurotsuchi ganhassem alguma experiência no mundo do genjutsu, mas agora parecia que um empurrãozinho extra era necessário. O Kekkei Genkai do clã Kurama permitia que eles projetassem experiências do mundo do genjutsu em realidade. Esta era a oportunidade perfeita para testá-lo. Por dentro do mundo do genjutsu, Hinata, Ino e Kurotsuchi permaneceram inconscientes da passagem do tempo. Dentro da ilusão eles treinavam, lutavam e coordenavam infinitamente. Ano após ano, passaram-se 3 anos inteiros dentro do mundo do genjutsu, melhorando drasticamente suas habilidades. De repente a visão deles ficou turva. Um momento depois, eles se viram de volta à realidade. O que aconteceu? Aquilo foi um genjutsu? As memórias de suas experiências gradualmente surgiram, e eles começaram a entender o quão surreal sua situação tinha sido. Eles lutaram incansavelmente por 3 anos, travando batalhas constantes com vários inimigos, sem nunca descansar. Se isso fosse realidade, eles já teriam caído exaustos há muito tempo. Mirai-sensei, nós. Vendo a confusão deles, Mirai simplesmente acenou com a mão. Kakashi trouxe seus alunos para me desafiar. Vocês 3 cuidem deles para mim. Ao ouvir suas palavras, Hinata, Ino e Kurotsuchi se viraram para Naruto e sua equipe. A transição de volta à realidade os deixou momentaneamente atordoados. Naruto riu confiantemente apontando para Mirai. Tio Mirai, se o seu suposto treinamento durou apenas alguns minutos, então o churrasco de hoje é por sua conta. Sasuke também sorriu. De volta à academia, Hinata, Ino e Kurotsuchi nunca foram particularmente fortes. Essa partida seria uma vitória fácil. Até Sakura, depois de analisar os 2 times, ficou cheia de confiança. Ela e Ino estavam em igualdade de condições, mas Naruto e Sasuke conseguiam facilmente dominar Kurotsuchi e Hinata. Não importava como ela encarasse a situação, perder estava fora de questão.
parecia que nem Mirai era infalível. Entretanto, ao ouvir a história completa, Hinata, Ino e Kurotsuchi não conseguiram deixar de parecer um pouco hesitantes. Mirai-sensei, Naruto e Sasuke são realmente fortes. Mirai acenou com a mão, dispensando-o. No momento em que vocês foram escolhidos como meus alunos, vocês já estavam muito à frente dos outros. Relembre suas experiências no mundo do Genjutsu. Você não deverá ter problemas para vencer esta partida. Vendo a confiança inabalável de Mirai, as 3 garotas hesitaram por apenas um momento antes de concordar. Enquanto respiravam fundo e se ajustavam aos seus corpos reais, eles de repente notaram algo chocante. Suas reservas de chakra haviam aumentado significativamente. E todas as habilidades que eles aprimoraram no mundo do Genjutsu ficaram vividamente gravadas em suas mentes. Como se eles tivessem realmente vivido aqueles anos de treinamento. Até os menores detalhes foram perfeitamente mantidos. O treinamento deles no mundo do Genjutsu realmente se traduziu em poder real? Em êxtase, eles olharam para Mirai, cujo sorriso encorajador alimentou sua determinação. Vamos fazer isso. Quando Kurotsuchi, Ino e Hinata entraram no centro do campo de treinamento, Naruto, Sasuke e Sakura fizeram o mesmo. Sentado ao lado de Mirai, Kakashi sorriu presunçosamente. Mirai, você definitivamente está perdendo desta vez. Não importa o quão forte você seja, não há como transformá-los em ameaças reais em apenas algumas horas. Quando se trata de ser professor, eu te supero. Mirai respondeu apenas com um leve sorriso. Kakashi, não precisa se apressar. Você verá em breve. Então ele acrescentou. Além disso, aqueles que perdem para mim nunca são meus rivais. Você passou todo esse tempo tentando me alcançar, mas não percebeu. O tempo só aumenta a distância entre nós. Ao ouvir isso, Kakashi silenciosamente pegou seu caderno e rabiscou a linha. Nada mal. Ele poderia usar isso para superar o Gai na próxima vez. Enquanto os dois continuavam a brincar, a batalha no campo de treinamento já havia começado. Capítulo 374. Uzumaki Naruto foi o primeiro a agir. Jutsu do Clone das Sombras. Estrondo. Com uma explosão de fumaça branca, 10 clones das sombras avançaram diretamente contra Kurotsuchi e os outros. Vendo isso, Hyuga Hinata imediatamente deu um passo à frente para interceptá-los. Eu cuido do Naruto. Com apenas essas poucas palavras, Kurotsuchi e Yamanaka Ino entenderam instantaneamente e recuaram. Byakugan, ative. O Byakugan de Hinata se abriu, instantaneamente abrangendo tudo dentro de seu campo de visão de 360 graus. Os ataques de Naruto, executados por seus clones de sombra de vários pontos cegos, tornaram-se completamente ineficazes. Punho gentil. Hinata gritou enquanto lutava corpo a corpo com Naruto. Vendo isso, Naruto não pôde deixar de sorrir. Na academia, ele já havia lutado com Hinata antes. O taijutsu dela era, na melhor das hipóteses, mediano. Uma luta corpo a corpo? Ele tinha certeza de que venceria. No entanto, essa confiança durou apenas um segundo antes que sua expressão mudasse drasticamente. Os movimentos de Hinata eram rápidos e imprevisíveis, completamente diferentes do que ele se lembrava da academia. Em apenas alguns momentos, metade de seus clones de sombra já haviam sido destruídos. Caramba! Jutsu do Clone das Sombras. Rangendo os dentes, Naruto formou os selos de mão mais uma vez, criando mais 10 clones que avançaram contra Hinata. Enquanto isso, Uchiha Sasuke ativou seu Sharingan de 2 Tomoe. Ter desbloqueado o Sharingan de 2 Tomoe em uma idade tão jovem foi uma prova de sua genialidade como Uchiha. Em vez de ajudar Naruto, Sasuke investiu direto contra Ino. Eliminar primeiro o elo mais fraco foi a estratégia mais lógica. Entretanto, no momento em que ele se moveu, Kurotsuchi já estava na frente de Ino. Diante desses olhos, todos os seus esforços não têm sentido. Sasuke declarou com confiança. Em uma luta 1 contra 1, o Sharingan proporcionou uma vantagem esmagadora. Mesmo que ele tivesse apenas 2 Tomoe, era mais do que suficiente para lidar com Kurotsuchi. Estilo fogo, jutsu da grande bola de fogo. Sasuke formou os selos de mão, liberando uma enorme bola de fogo de sua boca. Kurotsuchi respondeu da mesma forma, formando seus próprios selos de mão, estilo terra, parede de fluxo de terra. Uma grossa parede de terra se erguia do chão, bloqueando a grande bola de fogo. Sem perder o ritmo, Kurotsuchi formou outro conjunto de selos. Estilo lava, jutsu de congelamento de cal viva. Uma onda de cal virgem envolveu Sasuke. Estilo água, grande onda de vapor. A explosão repentina de água vaporizou a cal viva, causando uma propagação de calor intenso antes de endurecê-la rapidamente. Pego de surpresa, Sasuke se viu imobilizado. Sem pausa, Kurotsuchi cuspiu uma grande quantidade de lama parecida com cimento, solidificando Sasuke completamente no lugar. Sasuke. Ao ver Sasuke preso, Aruno Sakura imediatamente tentou correr para ajudá-lo. Mas naquele momento, um grupo de clones das sombras de Naruto correu em sua direção. Naruto, Sasuke está em apuros. Precisamos ajudá-lo primeiro. Naruto sorriu e assentiu. Entendi, Sakura. Sem hesitar, Sakura se virou para correr em direção a Sasuke, mas Naruto lhe deu um soco forte no estômago. Naruto, você... Sakura engasgou, segurando o estômago enquanto desabava fracamente. O sorriso de Naruto se aprofundou. Sakura, você foi muito descuidada. Seus olhos se arregalaram ao perceber. Você é... Ino? Bingo. Naruto, não. Ino sorriu enquanto rapidamente amarrava Sakura com uma corda. Não muito longe, a voz de Hinata soou novamente. Punho gentil 8 trigramas 64 palmas. Com uma explosão de velocidade, os golpes de Hinata atingiram os pontos vitais de chakra de Naruto como raios. Bum, bum, bum. Um por um, os clones das sombras de Naruto desapareceram sob o ataque implacável dela. Seu corpo real logo encontrou seus caminhos de chakra selados pelo punho gentil dela. Eu, perdi? Em menos de 5 minutos, Naruto, Sasuke e Sakura foram completamente derrotados. Tentando falar, Naruto perguntou, como vocês ficaram tão fortes?
Kurotsuchi deu um sorriso irônico. Somos alunos do Mirai Sensei. É claro que não poderíamos envergonhá-lo. Sasuke cerrou os dentes em frustração. Seu Sharingan nem teve a chance de brilhar antes de ficar completamente imobilizado. Era irritante. Sakura, por outro lado, parecia que tinha acabado de engolir um inseto. Ela competia com Ino desde a infância, sempre se recusando a perder para ela em nada. E agora ela estava amarrada como uma porca indefesa. Observando do lado de fora, Atake Kakashi ficou completamente incrédulo enquanto se virava para Uchiha Mirai. Como você conseguiu isso em tão pouco tempo? Como um jonin experiente, Kakashi viu muito mais do que Naruto e os outros. Primeiro, a equipe de Mirai tinha Hinata, que era especialista em Taijutsu, e tinha o Byakugan, para manter Naruto sob controle. Então Kurotsuchi, com seu amplo alcance Kekkei Genkai, era perfeitamente adequada para lidar com Sasuke. Enquanto isso, quando Kurotsuchi liberou seu Kekkei Genkai, Ino habilmente se disfarçou com um clone das sombras, escondendo seu corpo real atrás da parede de terra. Usando seu jutsu de troca mente-corpo, ela assumiu o controle de um dos clones de Naruto, enganando Sakura e emboscando-a com sucesso. O trabalho em equipe foi impecável, muito além do que uma equipe recém-formada seria capaz de fazer. E o mais importante, a força individual deles aumentou tremendamente. Não importa quão boa fosse a estratégia, sem o poder necessário, eles não teriam conseguido executá-la. A confusão de Kakashi era compreensível. Afinal, décadas no mundo do treinamento ilusório passaram num piscar de olhos no mundo real. Aqueles que não vivenciaram isso pessoalmente jamais conseguiriam compreender verdadeiramente. Naquele momento, Kurotsuchi e os outros correram animadamente. Mirai Sensei, nós vencemos. Mirai sorriu. Parabéns. Continue com o trabalho duro. Então, virando-se para Kakashi, ele sorriu. Você vai nos convidar para um churrasco hoje à noite. E não se esqueça da sua carteira desta vez. Não quero que o dono te expulse. Kakashi zombou. Tic, até parece. Eu posso pagar uma refeição. Um simples churrasco. Quão caro poderia ser? Ao ver a expressão indiferente de Kakashi, Mirai não pôde deixar de sorrir. Kakashi, você ainda é muito jovem. Hoje à noite, você aprenderá o que realmente significa enfrentar um grupo de comedores exagerados. Capítulo 375. Tarde da noite. Atake Kakashi saiu do restaurante de churrasco em lágrimas. Observando Uchiha Mirai, que estava esfregando a barriga com um palito na boca e sorrindo de orelha a orelha, Kakashi tinha apenas um pensamento em mente. Que monstro! Esse cara realmente levou todo o seu esquadrão para comer todo o estoque da churrascaria. Em todos os seus anos, ele nunca tinha visto ninguém comer tanto. Nem mesmo o clã Akimichi conseguiria consumir tanto. Mas o que mais o deixou perplexo foi que a pequena garota de aparência delicada chamada Yuga Hinata tinha comido quase tanto quanto Uchiha Mirai. Ele realmente queria saber como tanta comida cabia em um corpo tão pequeno. Kakashi, estou apenas pela metade hoje. Isso não é nada satisfatório. Aquela aposta que você perdeu? Considere-a apenas pela metade paga. Você terá que nos tratar novamente na próxima vez. Uchiha Mirai deu um tapinha no ombro de Kakashi antes de liderar seu time para longe. Kakashi estava à beira das lágrimas. O que ele quis dizer com metade do pagamento? Desde quando pagar uma refeição para alguém exige parcelas? Ele já havia gasto todas as suas economias naquele banquete. Se tivesse que fazer de novo. O rosto de Kakashi ficou pálido. Ele decidiu, não podia se dar ao luxo de mexer com Mirai, mas pelo menos podia evitá-lo, certo? Pelos próximos meses, ele jurou ficar longe de Uchiha Mirai. Não houve nada de bom em estar perto daquele cara. Konogakakuri, Yamanaka Ino, Yuga Hinata e Kurotsuchi usavam fones de ouvido, formando um círculo fechado enquanto se aproximavam lentamente do alvo. Hinata foi a primeira a falar. Observação concluída. O alvo não tem ideia de que estamos aqui e permanece no mesmo lugar. Ao ouvir isso, Yamanaka Ino juntou as mãos em um selo. Técnica de troca mente-corpo. Consegui! Ino exclamou rapidamente. Kurotsuchi, vamos lá. Kurotsuchi respondeu e correu para frente, suas longas pernas rapidamente diminuindo a distância até o alvo imobilizado. Um segundo depois, ela agarrou um gato gordinho, de pelo alaranjado. Miau! O gato, que estava tranquilamente tomando sol, soltou um grito trágico, completamente sem noção do que tinha feito para merecer esse assédio repetido. Missão cumprida. Ao ouvir a voz de Uchiha Mirai, Hinata, Ino e Kurotsuchi removeram simultaneamente seus fones de ouvido, com expressões cheias de frustração. Mirai Sensei, realmente temos que continuar fazendo essas missões chatas? Já aperfeiçoamos nosso trabalho em equipe no mundo do treinamento de Genjutsu, não é? Ouvindo suas reclamações, Uchiha Mirai respondeu calmamente. Um shinobi que não consegue manter uma mentalidade estável em todas as situações nunca atingirá seu potencial máximo. Até eu tive que passar por esse processo. Dizendo isso, ele acariciou gentilmente a cabeça do gato laranja. Velho amigo, nos encontramos novamente. Ao ver a expressão nostálgica de Mirai, as três garotas tiveram uma compreensão repentina. Então esse era o motivo. Talvez eles estivessem impacientes demais. Percebendo que sua explicação havia sido aceita, Mirai secretamente deu um suspiro de alívio. Desde a ascensão da nação divina, o mundo shinobi entrou em um período de rápido desenvolvimento. Como resultado, o número de missões comissionadas diminuiu drasticamente. Esqueça lidar com bandidos. Pedidos para até mesmo afugentar animais selvagens eram raros. Com oportunidades tão limitadas, nem ele tinha opções melhores. Por um ano inteiro, ele não teve escolha a não ser liderar seus 3 alunos na conclusão de inúmeras missões de nível D.
Felizmente, ele ainda podia ajudá-los a melhorar suas habilidades por meio do treinamento Tsukiomi no Mikoto e técnicas de controle sensorial. Então seu crescimento não foi muito prejudicado. Mais 1 ano e meio se passou. Um dia Hinata e Kurotsuchi se aproximaram de Mirai juntos. Já fazia 2 anos e meio que eles se formaram na academia, mas ainda estavam presos fazendo missões de nível D. Mesmo que o objetivo fosse moderar a paciência deles, 2 anos e meio não seriam mais do que suficientes? Olhando para as 3 jovens determinadas à sua frente, Mirai sentiu uma dor de cabeça chegando. Talvez a paz no mundo shinobi não fosse necessariamente uma coisa boa. Vendo quanto eles tinham crescido, Mirai se perguntou se não seria hora de levá-los para fora da vila para um treinamento de verdade. Enquanto ele estava imerso em pensamentos, um Anbu mascarado apareceu diante dele. Mirai-sama, o Hokage o convocou. Entendi. Mirai concordou prontamente. Era uma boa oportunidade, ele poderia perguntar a Minato se havia alguma missão que valesse a pena. Chegando ao escritório do Hokage com seus alunos a reboque, encontraram Namikaze e Minato com o olhar perdido na mesa. No entanto, ao ver Mirai, sua expressão imediatamente se iluminou com um sorriso caloroso. Mirai, espero não estar te incomodando. Mirai balançou a cabeça. Minato, por que você me chamou aqui? Qual é a situação? Minato pegou um documento da mesa e falou baixinho. Esta é uma carta confidencial da Terra dos Demônios. Dê uma olhada. A Terra dos Demônios? Mirai pegou a carta e a folheou, sua expressão ficando um pouco estranha. De acordo com a mensagem, ele estava fadado a encontrar uma morte violenta em breve e, como consequência, o mundo shinobi mergulharia no caos e, por fim, seria destruído. Com base em nossas informações, a sacerdotisa da Terra dos Demônios possui o poder da profecia. Mirai, o que você acha disso? Minato perguntou sério. Mirai não respondeu imediatamente. Em vez disso, seu olhar se deteve na assinatura no final da carta, Shion, e ele se lembrou de certas lembranças. Após uma breve pausa, ele soltou um risinho baixo. Só uma sacerdotisa. Ela não tem o direito de prever o meu destino. Mas isso funciona perfeitamente. Eu já estava planejando levar meus alunos para uma experiência de campo, então podemos muito bem visitar a Terra dos Demônios. Ao ver o comportamento casual de Mirai, Minato percebeu que ele talvez estivesse pensando demais. Ele assentiu. Tudo bem. Só tome cuidado. Entendido. Assim que saíram do escritório do Hokage, Hinata e os outros não conseguiram mais conter a curiosidade. Eles se viraram para Mirai com olhares questionadores. Mirai-sensei, o que exatamente havia naquela carta da Terra dos Demônios? Que tipo de missão estamos assumindo? A expressão de Mirai ficou séria. Em tom pesado ele disse, esta missão diz respeito ao destino de todo o mundo shinobi. Leiam vocês mesmos. Ouvindo isso, Hinata e os outros ficaram tensos. Rapidamente se juntaram em volta da carta. Um momento depois, suas bocas ficaram abertas em choque. Mirai-sama vai morrer? O mundo shinobi será destruído? Que tipo de absurdo foi esse? Ino não conseguiu evitar dizer, Mirai-sensei, aquela sacerdotisa deve estar falando bobagens. Quem neste mundo poderia ser seu par? Hinata e Kurotsuchi concordaram com a cabeça. Mirai, no entanto, permaneceu calma. De acordo com nossas informações, as sacerdotisas da Terra dos Demônios sempre foram precisas em suas profecias. Nunca erraram. É por isso que vamos ver com os nossos próprios olhos. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 376. O sol se pôs no horizonte, pintando a floresta com um mar de vermelho. Uma névoa vermelho-sangue cobriu o mundo. Inúmeros soldados de pedra avançaram como uma maré, aniquilando tudo em seu caminho. Cadáveres cobriam a terra, rios de sangue fluíam livremente. No topo de uma alta montanha estava uma figura, com o rosto obscurecido, segurando uma cabeça decepada em uma das mãos enquanto rugia. Uchiha Mirai está morto. Eu reconstruirei este mundo shinobi decadente. Assim que ele terminou de falar, seus olhos se moveram, como se sentisse algo. Ele apontou para frente e naquele instante, incontáveis guerreiros de terracota avançaram. Não. Shion se levantou de um salto, com o corpo todo encharcado de suor frio. No quarto silencioso, apenas sua respiração irregular e as batidas estrondosas de seu coração podiam ser ouvidas. Aquele sonho de novo. Ela murmurou para si mesma. Isso já havia acontecido muitas vezes com ela, um aviso que ela não podia ignorar. Será que justamente quando a paz finalmente se instalou no mundo shinobi, uma matança sem fim estava prestes a retornar? Alguém bateu na porta. Lady Shion, você está bem? Shion levou um momento para se recompor antes de responder. Azui, estou bem. Não precisa se preocupar. A carta que escrevi foi entregue na Terra do Fogo? Azui soltou um suspiro de alívio ao ouvir sua voz. Sim, senhora Shion. A carta foi entregue, mas ainda não recebemos uma resposta de Konoha. Depois de uma pausa, ele perguntou em um tom mais hesitante. Lady Shion, sua profecia sobre a morte do imperador. Isso poderia ser considerado blasfêmia? E se eles se ofenderem? A voz de Shion tornou-se resoluta. Mesmo assim, algumas coisas precisam ser ditas. O futuro do mundo shinobi importa mais do que minha segurança pessoal. Azui ficou em silêncio por um momento antes de responder. Entendido. Vou mandar outra carta. Por favor, deixe comigo. Obrigado. Shion deitou-se novamente, mas o sono não veio. Suas profecias nunca estiveram erradas antes. O que ela poderia fazer para impedir que o pesadelo se tornasse realidade? Terra dos Demônios. Em frente a uma caverna escondida na montanha, dezenas de guardas armados patrulhavam a área. De repente, 5 shinobi apareceram do lado de fora da caverna. O líder não perdeu tempo com palavras, apenas fez um aceno brusco com a mão. Mate todos eles. Sim, senhor. Os 4 subordinados rapidamente formaram selos de mão. Um inferno rugindo avançou, engolfando os guardas em instantes. Após alguns gritos agonizantes, restaram apenas cadáveres carbonizados. Fracos. Essa é a morte que eles mereciam.
Vamos andando. Os 5 entraram na caverna e chegaram a uma câmara selada coberta de talismãs de selamento. Senhor Yumi, e agora? O que mais? Quebramos o selo e libertamos o Lorde Morio. O rosto de Yumi estava iluminado com uma excitação distorcida enquanto ele destruía cada talismã sem hesitação. Uma onda de energia malévola irrompeu, escura e sufocante, causando arrepios em todos os presentes. A expressão de Yumi tornou-se extasiada. Ele caiu de joelhos. Senhor Morio, por favor, apareça. Este mundo precisa da sua purificação. Ofereço meu corpo como seu receptáculo. Conceda-me seu poder. Enquanto Yumi cantava, uma névoa negra encheu a câmara, girando ameaçadoramente. Momentos depois, tudo surgiu em seu corpo. Ah, ha. Então esse é o poder do Lorde Morio? Com essa força finalmente posso realizar meu sonho. Rindo descontroladamente, Yumi estendeu a mão. Em um instante, incontáveis guerreiros de pedra irromperam do chão. Começaremos destruindo a terra dos demônios. Dentro do palácio, Xion estava cuidando de assuntos governamentais como de costume. De repente, Azui entrou correndo, com o rosto anormalmente brilhante. O que foi, Azui? Xion perguntou, intrigado com a expressão dela. Lady Xion. Recebemos uma resposta à sua carta. Desta vez, o próprio Imperador Mirai está chegando, junto com seus discípulos. Estamos salvos. Xion se levantou imediatamente, incapaz de esconder sua excitação. Realmente, isso é maravilhoso. Ela estava preocupada que Konoha não levaria sua profecia a sério, mas pensar que o próprio imperador viria. Enquanto falavam, as portas do palácio se abriram mais uma vez. Uchiha Mirai entrou, ladeado por Yamanaka Ino, Kurotsushi e Ugen Nata. Imperador Mirai? Xion e Azui imediatamente se ajoelharam em boas-vindas. Mirai acenou com a mão e sorriu. Li sua carta. Pode me dizer exatamente o que levou a essa preocupação? Xion explicou rapidamente. As sacerdotisas da Terra dos Demônios sempre possuíram o poder da previsão por meio de sonhos. Nossas profecias nunca erraram. Eu vi sua morte em um sonho, e o mundo Shinobi consumido pela guerra mais uma vez. Foi por isso que escrevi para você, para que você pudesse se preparar. Yamanaka Ino zombou. Mesmo assim, isso não torna sua profecia verdadeira. Sonhos? Visões? Isso tudo é superstição e bobagem. Além disso, com o poder do Sensei e as centenas de milhares de Shinobi sob o comando da nação divina, quem neste mundo poderia derrotá-lo? Xion franziu a testa sem saber como responder. Nesse momento, um soldado coberto de sangue entrou cambaleando pela porta. Ele caiu de joelhos gritando, Lady Xion. É terrível. Inúmeros guerreiros de pedra imunes a armas apareceram e estão marchando direto para o palácio. O rosto de Xion ficou pálido. A visão do seu sonho estava acontecendo de verdade. A voz de Azui assumiu um tom sério. O que está acontecendo? Por que algo assim apareceu de repente? A voz do soldado estava fraca. Ontem à noite, o local que selava Morio foi atacado. O selo foi quebrado. Com isso, ele caiu no chão, inconsciente. O coração de Xion afundou. Agora tudo fazia sentido. Quem mata Uchiha Mirai deve estar usando o poder de Morio. Yugen Nata inclinou a cabeça. Morio? O que é isso? Um monstro capaz de aniquilar tudo, explicou Xion sombriamente. Morio possui a imortalidade, uma força imorredora que outrora quase destruiu todo o mundo Shinobi. Foi selado pelo sacrifício dos meus ancestrais. Nossa linhagem de sacerdotisas existe com um propósito, selar Morio com nossas vidas, se necessário. Ao ouvir isso, Ino, Kurotsushi e Hinata pareceram profundamente abalados. Um monstro como esse, ainda existe neste mundo? Agora eles estavam realmente em apuros. Capítulo 377. Yamanaka Ino, Yuga Hinata e Kurotsushi pareceram profundamente preocupados após ouvir a explicação de Xion. Um monstro imortal e eterno, um que quase destruiu o mundo Shinobi. E essa foi a primeira missão deles. Para piorar a situação. Se uma criatura como aquela estivesse de olho neles, até mesmo alguém tão forte quanto Mirai poderia estar em sério perigo. Naquele momento, Azui falou em voz baixa com um tom carregado de urgência. Majestade, por favor, leve Lady Xion e fuja. Liderarei nossas forças para tentar conter Morio o máximo possível. Quando retornar à nação divina, reúna as tropas ninjas. Reavaliaremos nossos planos a partir daí. Ele nunca imaginou que as coisas chegariam a esse ponto. Aquele monstro estava selado há tanto tempo, e agora alguém o libertou novamente. Imperdoável. Mas antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Xion deu um passo à frente e objetou firmemente. Morio não pode ser morto. Só pode ser selado, e somente sacrificando a vida de uma sacerdotisa. Pelo bem do mundo Shinobi, eu me recuso a fugir. Sua determinação estava estampada em seu rosto, deixando Azui ansiosa. Mas, senhora Xion, você não tem um herdeiro. Se você se sacrificar agora, o que acontecerá da próxima vez que Morio se libertar? Quem vai impedir isso então? Xion congelou, visivelmente em conflito. Azui estava certa. Somente sua linhagem, a linhagem sagrada das sacerdotisas, poderia realizar o ritual de selamento. Ninguém mais tinha esse poder, mas o selamento custou sua vida. E o mais importante, ela ainda não havia passado sua linhagem adiante. Era um ciclo vicioso, um beco sem saída. Se ela não tivesse um filho, mesmo que ela selasse Morio agora, ninguém estaria por perto para impedir isso na próxima vez. Xion perguntou baixinho, então o que você propõe, Azui? Você sabe que o poder de Morio é ilimitado. Azui cerrou os dentes. Eu liderarei os soldados da Terra dos Demônios para ganhar tempo para vocês. Você e sua majestade retornem à nação divina e reúnam o exército ninja. Se conseguirmos resistir por 1 ano, até seu filho nascer, então você poderá selar Morio. Agora não. É o único jeito. As bochechas de Xion ficaram vermelhas com a resposta direta. Falar tão abertamente sobre algo assim na frente de todos, que humilhante. Ela gaguejou instintivamente, mas algo como ter um filho.
Azui a interrompeu com a voz calma, mas firme. Não temos tempo a perder. Sua Majestade é o candidato ideal. Ele é poderoso. Combine isso com sua linhagem e seu filho certamente será um herdeiro extraordinário. Lady Xion, pelo futuro do mundo Shinobi, por favor, tome emprestada a força de sua Majestade. O quê? Hinata, Kurotsuchi e Ino gritaram em choque. Nenhum deles esperava esse tipo de desenvolvimento. Isso não foi dramático demais? Xion, por outro lado, lançou alguns olhares para Uchiha Mirai. Aquela presença alta e imponente força avassaladora, e um rosto tão inesquecível que estava praticamente gravado em sua mente. Talvez Azui estivesse certa. Se eles quisessem salvar o mundo, esse poderia ser o único caminho. O coração de Xion batia forte no peito, mas a dúvida ainda persistia. Claro, ele parecia impressionante, mas quando se tratava de um relacionamento, os valores compartilhados não eram o mais importante. Ela tinha acabado de conhecer Uchiha Mirai. Ela realmente deveria se entregar a ele daquele jeito? Mirai levantou uma sobrancelha, divertida. Garoto, sua estrada ficou muito mais larga. Com um subordinado tão atencioso, ele definitivamente precisava ser promovido. Com esse pensamento, ele falou calmamente. É muito cedo para falar sobre coisas assim. Ainda não sabemos ao certo se Morio é realmente invencível. E se sua visão afirma que é Morio quem me mata, então eu gostaria de ver com meus próprios olhos o quão forte esse monstro realmente é. Hinata, Ino, Kurotsuchi, vocês três, vão lidar com os lacaios de Morio. Todas as três garotas olharam para ele surpresas. Nós, sensei, mas não somos tão fortes assim. Será que conseguimos lidar com algo como Morio? A voz de Mirai era baixa, mas confiante. Você ficou mais forte nos últimos 3 anos, forte o suficiente. Se você der tudo de si, você conseguirá cumprir esta missão. Esta é sua primeira tarefa de verdade. Não me decepcione. Ao ouvir isso, os três se endireitaram, com determinação iluminando seus rostos. Sim, sensei. Com isso, o trio desapareceu num piscar de olhos, usando a técnica de cintilação corporal para deixar o palácio. Observando-os partir, Xion gritou ansiosamente. Isso é imprudente. Você vai acabar matando eles. Majestade, por favor, acredite em mim. A única maneira de salvar o mundo Shinobi é o plano que Azui sugeriu. Mas Mirai apenas zombou com orgulho estampado em seu rosto. Eu não criei a nação divina para que as pessoas pudessem desperdiçar suas vidas lutando contra um monstro imortal. Eu construí isso para que todos pudessem viver felizes. Ao ouvir suas palavras, Xion e Azui olharam para ele com admiração nos olhos. Normalmente aqueles que estão no poder sempre colocam sua própria segurança em primeiro lugar. Mas mesmo depois de ouvir uma profecia sobre sua própria morte, Uchiha Mirai ainda escolheu enfrentar Morio de frente. Aquele tipo de coração era simplesmente cativante, especialmente para Xion. Inicialmente ela pensara que Mirai havia criado seu império divino sob o pretexto de acabar com a guerra, quando na realidade, provavelmente era apenas mais uma tentativa de conquistar poder, uma maneira de saquear recursos, ganhar fama e escravizar os outros. Mas depois do que aconteceu hoje, toda a sua visão de Mirai mudou. Ela agora acreditava, não, ela sabia, que alguém disposto a arriscar a vida pelo bem de pessoas comuns tinha que ser verdadeiramente extraordinário. Alguém digno do mais alto respeito. Naquele momento, qualquer hesitação que ela tivesse sobre ter um filho de Uchiha Mirai desapareceu completamente. Mirai não tinha ideia do impacto que suas palavras haviam deixado no coração de Xion. Ele simplesmente se virou e disse, fiquem todos aqui. Preciso ver como está Ino e os outros. Só para o caso de algo dar errado. Xion imediatamente deu um passo à frente. Majestade, por favor, leve-me com você. Se algo inesperado acontecer, talvez eu possa ajudar. Mirai parou por um momento e então assentiu levemente. Tudo bem, vamos lá. A areia dourada começou a girar sob seus pés, subindo e levando ele e Xion para o céu. Eles voaram rapidamente pelos céus, seguindo Yuga Hinata, Yamanaka Ino e Kurotsuchi, em direção à fronteira da Terra dos Demônios. Muito mais tarde, ao pé de uma montanha enorme, um exército de estátuas de guerreiros de pedra, densamente compactadas, marchava em frente com armas em punho. Qualquer coisa que estivesse em seu caminho era transformada em pó sem piedade. Hinata e os outros escolheram uma estreita passagem na montanha no meio da encosta como ponto de estrangulamento. A visão daquela maré avassaladora de soldados de pedra à distância os abalou, mas como discípulos do imperador, não havia como deixar seu professor perder a face. Quando os guerreiros de pedra começaram a invadir a passagem, Hinata acionou um conjunto de marcadores explosivos que eles haviam plantado com antecedência. Bum! Uma explosão ensurdecedora soou quando as rochas da montanha desabaram em ambos os lados, soterrando centenas de guerreiros de pedra sob um deslizamento de terra e bloqueando o caminho à frente no processo. Feito isso, Hinata, Kurotsuchi e Ino avançaram direto para o coração da formação inimiga. Capítulo 378. À distância, Morio permanecia em silêncio, observando as centenas de soldados de terracota destroçados enterrados na terra. Seu rosto não demonstrava nenhuma emoção. Ele poderia comandar mais de 10.000 desses fantoches. Perder algumas centenas não faria sentido. Depois de um longo sono, finalmente chegou a hora deste mundo entender o verdadeiro significado do desespero. Atacar. Matar qualquer um que ousar ficar no meu caminho. Depois que cruzasse a montanha e recuperasse seu corpo selado, ele seria imparável. Esses bonecos são mais resistentes do que eu esperava. Kurotsuchi esmagou um soldado próximo com um punho de pedra, seu rosto escurecendo. Cada boneco tinha quase 3 metros de altura e suas defesas eram absurdamente fortes. O pior de tudo,
Mesmo quebrados, eles podiam se regenerar e voltar à batalha. Derrotá-los parecia quase impossível. Hinata, você já encontrou quem está controlando eles? Yamanaka Ino gritou ansiosamente. Yuga Hinata balançou a cabeça. Não, aquela criatura não parece estar usando o chakra para se controlar, então meu Byakugan não consegue detectar nada de anormal. Ino soltou um suspiro de frustração. Então não temos escolha a não ser continuar lutando. Hinata assentiu. Ino, tente sentir aquele monstro diretamente, veja se consegue identificar onde ele está se escondendo. Deixe o campo de batalha comigo e com Kurotsushi. Com isso, Hinata expirou bruscamente. Modo de chakra de liberação de relâmpago. 2 anos e meio de treinamento, Mirai não poupou esforços. Graças a ele, tanto Hinata quanto Kurotsushi dominaram diversas técnicas poderosas. O manto de chakra relâmpago de Hinata, combinado com seu Byakugan e punho gentil, liberou um nível aterrorizante de poder. Sua figura se transformou em um raio azul, disparando pela horda em uma tempestade caótica. Os bonecos enormes não conseguiam nem encostar um dedo nela, enquanto um único golpe de palma de Hinata os destruiu instantaneamente. Kurotsushi. Estou cuidando disso. Kurotsushi imediatamente formou selos de mão. Liberação de lava, enterro de cimento. Os restos quebrados que Hinata deixou para trás foram instantaneamente selados em concreto, imobilizados e inutilizados. Com o apoio de Ino, os 3 milagrosamente detiveram um exército de fantoches de 10.000 homens. Mas mesmo com sua força e coordenação perfeita, o combate implacável de alta intensidade os esgotava rapidamente. Em menos de 30 minutos, todos os 3 estavam ofegantes, completamente exaustos. Ofegantes e encharcados de suor, Hinata, Kurotsushi e Ino olhavam em desespero para a onda aparentemente interminável de marionetes. Acabei, meu chakra está completamente drenado. A mesma coisa aqui, meu corpo inteiro parece estar cheio de chumbo. Não consigo nem me mexer. Droga. É só aqui que podemos ir. Quando os bonecos avançaram novamente, seus rostos ficaram pálidos. Desta vez, realmente parecia o fim. Estilo terra, parede de terra. Assim que o trio atingiu seu limite, a voz de Mirai soou lá de cima. Ele bateu palmas, e um enorme muro de pedra se ergueu a dezenas de metros de altura do chão, levando os 3 para um lugar seguro. Então Mirai falou novamente, estilo da terra, pântano do submundo. Num instante, a terra ao redor, a quilômetros de distância, transformou-se num vasto pântano lamacento. Os pesados bonecos foram engolidos inteiros, sem resistência. Estilo de fogo, aniquilação majestosa das chamas. 4 avatares gigantescos do Susanoo se manifestaram atrás de Mirai, cada um formando selos de mão e liberando ondas de chamas abrasadoras em todas as direções, incinerando o pântano abaixo. Sob o calor intenso, o pântano se solidificou, tornando-se novamente terra firme. A visão deixou Ino, Kurotsushi e Hinata completamente atordoados. Eles estavam lutando contra aqueles fantoches em primeira mão. Eles sabiam o quão monstruosos eles eram. E no entanto, num piscar de olhos, Mirai Sensei os eliminou completamente. Isso era o que significava apagar um exército com um estalar de dedos. Até Kurotsushi, que treinara com Mirai durante todo esse tempo, ficou sem palavras. Quanto a Shion, ela estava completamente perplexa. Olhando fixamente para o campo de batalha árido e queimado, ela murmurou. Então esse é o poder que unificou o mundo ninja. É assustador. Um ser humano pode realmente exercer tanto poder? Pelo que ela viu, a demonstração de Mirai parecia ainda mais assustadora do que a própria Moryu. Antes que ela pudesse se recuperar do choque, Mirai levantou a mão para o céu. Ao longe, o ser conhecido como Yumi foi subitamente agarrado pelo pescoço e erguido sem esforço no ar. Quem? O que é você? Moryu dentro de Yumi gritou, incrédulo. Este homem, este monstro, era poderoso demais. Estava adormecido há pouco mais de um século. Quando foi que o mundo Shinobi se tornou lar de alguém assim? Mirai não se deu ao trabalho de responder. Com um leve giro, quebrou o pescoço de Yumi. No momento seguinte, uma nuvem de névoa negra escapou do cadáver, tentando fugir. Selo. O Sharingan de Mirai se acendeu e seu chakra aumentou. O próprio espaço foi bloqueado instantaneamente. Moryu lutou com tudo que tinha, mas não conseguiu se libertar. Humanos imundos. Vou matar cada um de vocês, gritou ele com raiva. A voz de Mirai permaneceu calma. Você não terá essa chance. Moryu riu friamente. Eu sou imortal. Ninguém pode me matar. Mesmo que você me cele, um dia eu retornarei, e quando isso acontecer, eu massacrarei cada ser humano para vingar essa humilhação. Kiahalhaha. Enquanto a risada estridente de Moryu ecoava, uma haste de osso cinza apareceu na palma da mão de Mirai. Osso de cinzas que tudo mata. Ele cravou a vara na névoa negra. O riso parou instantaneamente. Um momento depois, uma voz aterrorizada ecoou, não. Isso é impossível. Ninguém deveria ser capaz de me matar. Como você fez isso? Diante dos seus olhos, Moryu se dissolveu em cinzas e se espalhou pelo ar. Shion ficou paralisado. Ela estava preparada para sacrificar sua vida para selar Moryu se fosse necessário. Mas agora, Moryu estava morto? Simples assim? Mirai se virou para Shion. Então, sacerdotisa Shion, não parece que esse Moryu foi tão difícil de matar. Você realmente previu que essa coisa poderia me matar? Vocês, sacerdotisas, têm certeza de que suas profecias são precisas? Os olhos de Shion se encheram de lágrimas. Vamos lá. Isso não foi nada justo. Não é que a profecia estivesse errada, é que você é muito poderoso. Você é mesmo humano neste momento? Capítulo 379. Mirai-sama, tudo o que posso dizer é, você é poderoso demais. Nem mesmo um monstro como Moryu seria páreo para você. Eu é que fui míope. Por favor, perdoe minha ignorância.
Shion falou lentamente, sua voz cheia de admiração. O que ela originalmente acreditava ser uma crise que poderia destruir todo o mundo Shinobi, foi resolvido com uma facilidade surpreendente por Uchiha Mirai. Moryu não durou nem um minuto inteiro diante dele. Com apenas uma troca estava tudo acabado. Só se pode dizer que a força de Mirai atingiu um nível assustadoramente avassalador. Talvez os rumores fossem verdadeiros. Talvez este imperador tivesse realmente transcendido a humanidade e se tornado algo mais próximo de um deus. Mirai olhou para ela e perguntou calmamente: há mais alguma coisa que você precisa que eu faça? Shion pensou por um momento e então disse: o que você acabou de destruir foi apenas a alma de Moryu. Seu corpo ainda está selado em outro templo na Terra dos Demônios. Mas agora que sua alma foi exterminada, seu corpo não durará muito. Em breve apodrecerá. Mirai-sama, você removeu uma enorme ameaça oculta do mundo Shinobi. Uma maldição que atormentou gerações de donzelas do santuário finalmente foi quebrada. Ao ouvir o elogio, Mirai apenas acenou com a mão casualmente. Não foi nada. Ao ver como ele ignorava isso sem esforço, a admiração de Shion por ele só aumentou. Diante de um homem tão poderoso, havia algo no mundo que não pudesse ser resolvido? E mais do que isso, ele tinha um coração cheio de compaixão. Preferia arriscar a própria vida a deixar o povo de sua nação divina sofrer em vão. Com um homem assim liderando o mundo Shinobi, este estava fadado a se tornar um lugar melhor. Hinata Hyuga, Kurotsuchi e Ino Yamanaka deram um passo à frente com alguma hesitação. Olharam para Uchiha Mirai e disseram baixinho: Sensei, nós falhamos com você. Eles eram seus alunos, mas chegaram muito perto da morte sem nem mesmo ver o corpo real do inimigo. Foi nada menos que vergonhoso. Eles decepcionaram o professor, mas o que eles não esperavam era que Mirai não os repreendesse. Na verdade, ele sorriu tranquilizadoramente. Você se saiu bem. Não estou nem um pouco decepcionado com você. Mesmo diante da morte, você não recuou. Isso por si só prova que você é qualificado para ser um verdadeiro Shinobi. Era durante os momentos de vida ou morte que o caráter de uma pessoa realmente se manifestava. Mesmo quando mal conseguiam resistir, Hinata e os outros ainda escolheram seguir as ordens e bloquear o exército de Moryu. 3 anos após sua formatura na academia, elas não se tornaram flores mimadas, protegidas da realidade. Eles passaram no teste. Ao ouvir as palavras de Mirai, as meninas não conseguiram deixar de se iluminar de alegria. E além disso, ele continuou: se não fosse pelo fato de você ter mantido o exército de Moryu sob controle antecipadamente, a Terra dos Demônios já poderia estar em ruínas. Envergonhados com os elogios, Hinata, Ino e Kurotsuchi coçaram a cabeça, nervosos. Sensei, nós realmente não fizemos muita coisa. Foi você quem resolveu a crise. Mesmo sem nós, você teria resolvido Moryu facilmente. Nós tivemos sorte de estar junto nessa jornada. Mirai franziu a testa levemente e disse com firmeza: não se concentre apenas nos resultados. Essa mentalidade vai desvalorizar seus esforços. O que importa é o processo. Você entendeu? Suas palavras aqueceram o coração das meninas. Era exatamente isso que o professor deles fazia, sempre tão atencioso, sempre com uma lição imbuída de sabedoria. Se até mesmo Mirai-sensei reconhecesse o valor deles, então, de agora em diante, eles nunca mais se menosprezariam. De volta ao palácio, Azui andava de um lado para o outro lá dentro, visivelmente ansioso. Sua testa estava tão franzida que parecia que nunca iria se recuperar. Lady Shion, por favor, você precisa estar segura. Nesse momento, um portal espacial escuro apareceu, e Mirai, Shion e os outros saíram um após o outro. No momento em que viu Shion ileso, Azui soltou um grande suspiro de alívio. Ele rapidamente se aproximou e disse em voz baixa: Senhor Imperador, Senhora Shion, presumo que vocês tenham visto o poder de Moryu em primeira mão. Ainda há tempo para recuar. Ficarei para trás para cobrir sua fuga. Shion sorriu diante da preocupação. Azui, Moryu já foi destruída. O que? Azui ficou boquiaberta. Mas, Senhora Shion, como você está? Era de conhecimento geral. A sacerdotisa teve que sacrificar sua vida para selar Moryu. Se realmente tivesse sido derrotado, como Lady Shion ainda estava viva? Percebendo a confusão em seus olhos, Shion explicou: eu não fiz nada. Mirai-sama foi quem derrotou Moryu. Suspiro. Azui respirou fundo, encarando Mirai com um olhar cheio de admiração. Nenhuma linhagem de donzela do santuário, nenhuma técnica herdada, e ainda assim ele derrotou um monstro como Moryu, e eles tinham saído há apenas 1 hora, no máximo. Acabar com tudo em tão pouco tempo, este imperador realmente fez jus ao seu nome. O rosto de Azui se iluminou, e ele imediatamente disse: Lady Shion, agora que Moryu foi selado, é hora de você e o imperador considerarem ter filhos. Somente passando adiante a linhagem das donzelas do santuário poderemos evitar que desastres como o de hoje aconteçam novamente. O rosto de Shion ficou vermelho. Azui, Moryu não foi selado, foi completamente destruído. Esse tipo de monstro nunca mais aparecerá no mundo Shinobi. Azui beliscou a própria coxa com força. A dor aguda o fez estremecer. Moryu foi embora? Como isso foi possível? Moryu não deveria ser imortal? Por um momento ele ficou congelado, completamente atordoado. Sua visão de mundo parecia estar desmoronando. Shion se virou para ele e disse gentilmente: você nunca viu o poder de Mirai-sama pessoalmente, então é normal que você não consiga processar isso imediatamente. Mas Moryu realmente se foi. Eu sinto isso, tenho certeza. E quanto a toda essa questão de ter um filho, por favor, não toque mais nisso. Na frente de alguém tão nobre quanto Mirai-sama, é profundamente inapropriado. Shion olhou ansiosamente para Mirai, com o coração batendo forte. Depois de tudo que aconteceu com Moryu, ela não podia negar que havia desenvolvido fortes sentimentos por ele. Mas ele era o imperador, uma figura exaltada. Comparada a ele, mesmo como sacerdotisa da Terra dos Demônios, ela era insignificante. Mas quando sua voz sumiu, Uchiha Mirai falou de repente: na verdade, acho que Azui tem razão.
Xion, você mesmo mencionou isso. O que eu destruí foi apenas a alma de Moro, certo? Seu corpo ainda existe no mundo. Pelo que sabemos, ele pode possuir algum meio de ressurreição. Até destruir a alma dele me custou caro. Se ele voltar, será um problema sério. Quando se trata da segurança do mundo Shinobi, não podemos ser muito cuidadosos. Então, ele colocou as duas mãos nos ombros de Xion, que agora estava completamente atordoado. Pelo bem do futuro, vamos aceitar a sugestão de Azui. Capítulo 380. Quando ouviram as palavras de Mirai, todos exceto Azui, ficaram com a mesma expressão estranha no rosto. Eles realmente não conseguiam entender. Aquele monstro espectral foi derrotado em apenas alguns movimentos. Como isso poderia ter sido difícil para ele? Hinata Hyuga, Ino Yamanaka e Kurotsushi trocaram olhares. Cada um deles tinha exatamente o mesmo pensamento. Sensei, você está mentindo descaradamente. Isso é pura falta de vergonha. Fazendo isso pelo bem do mundo ninja, hein? Você só queria entrar nas calças dela, admita. Claro, essas reclamações ficaram só na cabeça deles. Nenhum deles ousou dizê-las em voz alta. Quanto a Xion, ela já havia concordado, atordoada sob o olhar intenso de Uchiha Mirai, sem nem saber com o que estava concordando. Mirai pegou a mão de Xion e se virou para Hinata e os outros. Já que vocês vieram até aqui, é melhor aproveitarem alguns dias aqui na Terra dos Demônios. Ele apontou para Azui. Você ficará encarregada de organizar tudo. Azui entendeu a mensagem imediatamente. Ela deu um tapinha no peito, confiante. Não se preocupe, majestade. Há muitos lugares que valem a pena visitar aqui. Vou garantir que a agenda deles esteja lotada. Lady Nata e os outros ficarão mais do que satisfeitos. Mirai assentiu com aprovação, seus olhos brilhando de elogio. Ninguém gosta de um puxa-saco. Mas quando a bajulação é direcionada a você bem, na verdade é muito bom. Enquanto Azui conduzia Hinata, Kurotsushi e Ino para fora do palácio, Mirai voltou seu olhar para Xion. Xion, você está pronto? Ela baixou a cabeça, mexendo na bainha das roupas, e sussurrou, seguirei as ordens do Lorde Mirai. Uchiha Mirai ficou na Terra dos Demônios por 5 dias. Não porque ele precisava, mas porque Xion não aguentava mais. Depois de entregar os assuntos do país para Azui, Mirai trouxe Xion e os outros de volta para Konoha. Ao chegar lá, Xion ficou cheio de curiosidade e olhos arregalados. Embora a Terra dos Demônios tenha se desenvolvido rapidamente sob o governo do Reino Divino, ela ainda não podia ser comparada a Konoha. E quando ela chegou na propriedade de Uchiha Mirai, ela ficou completamente impressionada. Foi lindo. Ela nunca imaginou que edifícios no mundo ninja pudessem ser tão impressionantes. Elegância refinada envolta em nobre grandeza. Comparado a este lugar, o palácio na Terra dos Demônios parecia uma casa inacabada. Quando entraram no salão principal, Xion encontrou Tsunade e os outros. Rodeada por uma recepção calorosa, ela silenciosamente soltou um suspiro de alívio. Antes de chegar, ela estava nervosa, pois as mulheres de Mirai poderiam lhe causar problemas. Mas, surpreendentemente, todos eram tranquilos e amigáveis. Conforme a tradição, Uchiha Mirai preparou pessoalmente um grande banquete para dar as boas-vindas a Xion. Quando todos os pratos ficaram prontos, as moças já tinham terminado de se refrescar. Olhando para todas as mulheres lindas ao redor da mesa, Mirai estava de ótimo humor. Agora, esse é o tipo de vida que um homem deve viver. Percebendo seus pensamentos, Tsunade se inclinou e sussurrou sedutoramente em seu ouvido. Mirai, vamos fazer outra sessão de formação de equipe, hoje à noite? Mirai sorriu. Não, hoje à noite, eu só quero você. Os olhos de Tsunade ficaram ainda mais sedutores. Sério? Então acho que vou ter que me preparar direito. Mirai colocou um copo d'água à sua frente e disse suavemente, não precisa de nada especial. Só beba mais água. Tsunade piscou, confusa. Por quê? Os cantos dos lábios de Mirai se curvaram. Estou preocupada que você fique desidratada. No dia seguinte, para comemorar a conclusão bem-sucedida da missão na Terra dos Demônios, Uchiha Mirai levou Hinata, Ino e Kurotsushi para um churrasco. Assim que entraram, eles avistaram Kakashi Atake, Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha e Sakura Aruno fazendo seus pedidos na frente. Ei, Kakashi, quanto tempo não nos vemos? Mirai o cumprimentou alegremente enquanto ele caminhava. O rosto de Kakashi mudou instantaneamente ao ver Mirai. Parecia que ele ia fugir, mas Mirai casualmente pressionou a mão em seu ombro. Finalmente te encontrei. De jeito nenhum vou deixar você fugir de novo. Você ainda me deve da última vez. Eu não comi o suficiente, desta vez você pode compensar. O rosto de Kakashi afundou. Da última vez ele quase faliu. E agora esse cara voltou para mais. Você ao menos tem noção do quanto você e seus alunos podem comer? Com um olhar amargo, Kakashi disse, Mirai, acabei de gastar uma fortuna reformando minha casa. O dinheiro está muito curto agora. Mirai respondeu imediatamente. Então solicite um empréstimo Mirai. Juros baixos, ótimos descontos, quanto mais você usa, mais economiza. Se você estiver com pouco dinheiro, eu só recomendo o Mirai Loan. Kakashi parecia estar com dor de estômago. Quase xingou em voz alta no mesmo instante. Um empréstimo? Só para eu te pagar um jantar? Você é implacável. Tá bom, tá bom. Pare de ser tão mesquinho, disse Mirai com um sorriso. Nosso esquadrão acabou de concluir uma missão de classificação S, eu pago vocês dessa vez. Ele deu um tapa forte no ombro de Kakashi e foi em direção a uma sala privada. O rosto de Kakashi se iluminou. De jeito nenhum. Ele está falando sério mesmo? Dessa vez ele ia comer até estourar. Devido ao constante refinamento do chakra e aos altos níveis de atividade, os ninjas geralmente têm um apetite enorme. E Naruto, Sasuke e os outros ainda estavam no auge do crescimento, o que significava que sua ingestão de alimentos era insana. Quanto a Hinata, digamos que ela com certeza sabia comer. Os 8 festejaram sem parar até altas
horas da madrugada, antes de finalmente se sentirem satisfeitos. Depois de devorar o último pedaço de carne grelhada, Uchiha Mirai tomou um gole d'água e se levantou. Vou ao banheiro. Kakashi nem olhou para cima. Vá em frente. Eu também estou quase terminando. Um tempo se passou. Kakashi, esfregando sua barriga agora arredondada, de repente sentiu que algo não estava certo. Quanto tempo demora para usar o banheiro? Uma sensação crescente de pavor começou a crescer. Assim que ele se levantou para verificar Mirai, a porta da sala privada se abriu. Com licença, o senhor Kakashi Atake está aqui? Sou eu. O que houve? Bem, vamos fechar em breve. Você poderia pagar a conta, por favor? Kakashi se levantou de um salto. Onde está o cara que acabou de sair? Ele disse que pagaria por esta refeição. O garçom deu um sorriso educado. Aquele cavalheiro disse que só disse isso para garantir que você comece à vontade, sem hesitar. Kakashi olhou para a conta enorme na sua frente. Sua alma quase deixou seu corpo. Ele me deixou com a conta? E não foi só isso. Enquanto comiam, ele bajulava Mirai constantemente, com medo de que o rapaz mudasse de ideia e não pagasse. Agora que ele pensou sobre isso, ele foi o palhaço o tempo todo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.